Olá, minha gente, aqui é o Everton, está entrando no ar Dicas Terapêuticas, dica terapêutica desta quarta-feira, falando sobre capitalismo e saúde mental. Pois é, parecem antagônicos e realmente são, apesar de todas as doenças serem também uma construção social, né, há uma relação muito forte entre o capitalismo e as doenças mentais. Então, estou falando hoje sobre capitalismo e saúde mental. Mas antes, para você que não me conhece, eu sou o Everton Cardoso Júnior, sou um psicoterapeuta transdisciplinar, antropólogo de formação com mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Eu tenho um canal aqui no YouTube, o IMC2, o seu canal de terapias transdisciplinares, que são técnicas transpessoais, holísticas e esotéricas. Canalzinho esse, que se você não está inscrito, vai lá e se inscreve, porque isso é muito importante, contribui muito para a gente continuar a estar aqui, né, fazendo esse trabalho, trazendo esse conhecimento transdisciplinar para você. Então, agora vamos falar aí sobre capitalismo e saúde mental. Eu já falei sobre isso algumas vezes, né? Há uma relação muito grande, né, entre o nosso sistema social e as doenças, né? Eu falo o tempo inteiro aí que eu fiz o mestrado na medicina social da UERJ, uma das coisas que a gente aprende lá, né, no mestrado, ali na interface entre a medicina e as ciências sociais, a gente aprende que as doenças também são uma construção social. É claro, mas varíola é varíola, mas lá na África era entendido de uma outra forma e se trabalhava aquilo ali de uma outra forma também. Ah, mas antes das vacinas não tinha cura para isso e tudo. É claro que as vacinas foram muito importantes, as vacinas e outras descobertas científicas, descobertas da medicina moderna, foram muito importantes para uma série de doenças, né? Mas os antigos também sabiam lidar, né, com as suas enfermidades, e cada sociedade no seu tempo histórico tinha uma forma de interpretar, né, aqueles processos, aquelas questões que eles lidavam. Então, em primeiro lugar, há uma relação entre a sociedade, entre a construção social e as doenças que os indivíduos vivem. As doenças não são apenas um mecanismo biológico, de patologias biológicas. Tem um processo social, cultural ali também. E há uma relação muito grande entre capitalismo e doenças mentais. Por que há uma relação muito grande entre capitalismo e doenças mentais? Gente, olha só. O capitalismo não é, né, a gente tem não é de todo ruim. Calma aí, né? Calma aí, Everton. Mas é verdade, o capitalismo não é de todo ruim. Até porque se você for pegar o pensamento marxista, Marx era um evolucionista. Então, o capitalismo é uma etapa do processo humano, uma etapa do processo social, econômico, político, aí que a humanidade, que as civilizações humanas tendem a passar. E para onde está indo o capitalismo? O capitalismo está indo para de onde vem para onde está indo? Vem das sociedades comunais. As primeiras sociedades eram sociedades comunais, né, relação de troca ali, mediatizando, sem o dinheiro para mediatizar as relações de troca, com base na troca. Todo indivíduo dos grupos antigos, né, eles tinham acesso ali a maior parte das tecnologias produzidas por aquele grupo. Os grupos viviam, as primeiras organizações humanas eram uma espécie de comunismo. Pois é, Marx é um evolucionista que diz que as sociedades humanas evoluem do comunismo para o comunismo, para ele. Depois que as coisas começaram a se complexificar, com a ampliação da divisão social do trabalho, nas primeiras sociedades essa divisão social do trabalho era praticamente uma divisão sexual do trabalho. À medida que isso se complexifica também as relações comerciais, as relações mercantis. E aí a gente tem as etapas do processo civilizatório, na visão marxista, né? Você estava lá, o feudalismo, o mercantilismo, e aí veio o que? Veio essa etapa que a gente está vivendo, que é o capitalismo. O capitalismo ele tem a sua importância, ele tem a sua relevância. É o primeiro momento histórico em que a gente tem, por exemplo, excedente de produção. Olha que beleza, o capitalismo engendrou a possibilidade da gente nunca mais ter fome. Mas o que aconteceu com o capitalismo, né? Apesar de ser a primeira vez na história que a gente tem, né, essa
Situação, temos excedente de produção, então as guerras por comida, esse tipo de coisa, não tem mais sentido não teria mais sentido no capitalismo, né? É a primeira vez que a gente gera excedente de produção. Contudo, né, pela mecânica própria de como se dão as relações de poder no capitalismo, né, esse excedente produtivo aí, ele fica concentrado na mão de poucas pessoas. O capitalismo, ele é um sistema que é extremamente excludente. Pelo fato de ser um sistema extremamente excludente, a gente já sabe, já falamos várias vezes aqui, né, em temas de terapia sistêmica, constelação familiar, que o grande mal do mundo é a exclusão. Então, quando a gente tem um sistema, né, que se apropria de um excedente produtivo em nome de alguns poucos, em detrimento de muitos, um sistema que produz exclusão, se está produzindo exclusão, não está produzindo apenas miséria, está produzindo também questões de saúde de modo geral, né? Saúde social, saúde coletiva, saúde física e saúde mental também. Há uma relação muito grande, né, entre o capitalismo e questões de saúde mental, minha gente. É um sistema que, por produzir exclusão, já vai produzir problema. Mas tem aquela coisa, né? É a primeira vez que, até então, a primeira vez dentro desse fio que a gente vê a história, né? Porque existe uma história esotérica também, mas não estou falando disso, falando da nossa história aí, tá? A disciplina história, através daquele fio condutor da história ali, é a primeira vez que a gente tem um excedente produtivo, então a gente podia ter, né, uma riqueza compartilhada, todo mundo vivendo bem, mas não é isso que acontece aqui. Pelo fato de não ser isso que acontece, todos nós temos que fazer o quê? Todos nós temos que nos vender a nossa força de trabalho, produzir produtos, vender a nossa força de trabalho. Se você não é detentor dos meios de produção, se não é você que é dono da indústria, dono daquilo que produz, né, você vende a sua força de trabalho, você é um vendedor. E aí o capitalismo me fala, não, a gente tem liberdade, a gente não vive mais escravidão, você é pago para trabalhar. Mas a gente é pago muito pouco para trabalhar. Mesmo eu que eu faço o que amo, né, que eu sou um terapeuta e tudo, e sou feliz, e tenho a minha prosperidade, tenho o meu caminho, também preciso trabalhar muito, mais do que eu gostaria. Mais do que eu gostaria para conseguir ter a estrutura, né, de vida que me permite, né, ser um pai, um filho, criar a minha família. Né, estar nesse papel de chefe da minha família. Então, para eu estar nesse papel, mesmo fazendo aquilo que eu amo, eu preciso trabalhar muito. Só o fato de nós precisarmos trabalhar muito, isso já produz doenças. Tanto físicas, né, pelo esforço repetitivo, ficar horas sentado, né, aquelas coisas todas que a gente tem que enfrentar, mas também doenças da ordem, né, da psicoterapia, sabe, da ordem do psicoterapêutico. Por quê? Porque no mínimo, a gente se transborda, a gente se esgota, a gente se estressa. Antigamente você ia no médico, né, falava isso é virose. Hoje em dia você vai no médico e fala isso é estresse. Isso é estresse. E o que mais produz estresse do que esse sistema social que é o grande Matrix? A gente vive nesse grande Matrix aí, que é o nosso sistema. Matrix é um sistema socioeconômico e político. Então a gente está ali amarradinho. A perspectiva sistêmica, ela fala assim, ó, não adianta bater de frente com o sistema não, mas a gente precisa compreender o sistema. E como é que o capitalismo faz isso com a gente? Aprofunda isso aí, Everton. O capitalismo, né, como ele é? O que a gente é dentro? Eu sou capitalista? Não, eu sou basicamente um indivíduo, um cidadão, né, de uma sociedade capitalista, eu sou um consumidor, é uma sociedade de consumo. Se o capitalismo é uma sociedade de consumo, ele precisa fomentar o quê? Consumo. Antigamente, né, muito antigamente, eu cheguei a pegar isso nos anos 70, que eu nasci em 67, tinha aquelas geladeiras, tinha amigos, famílias, assim, no Rio de Janeiro, que tinham umas geladeiras, assim, que estavam na família desde os anos 40. As coisas eram produzidas para durar. Esses bens de consumo todos, eles se tornando cada vez mais descartáveis porque o capitalismo precisa engendrar consumo. Então o capitalismo é uma sociedade do desejo.
Desejo, 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 desejo. Tem até uma coisa que é o marketing, que tá ali para o quê? Para fomentar desejo onde ele não existe. Você não está desejando nada, você pensou no negócio, vem lá na rede social, já aparece aquilo que você pensou. Parece que já tá o chip na cabeça. Né? Engendrando desejo o tempo inteiro, controlando a gente, fazendo com que a gente consuma. Olha que isso, gente. E se o tempo inteiro a gente está no desejo, né? Se o tempo inteiro a gente está no desejo, o tempo inteiro a gente está na falta. Né? Olha o pensamento oriental. A mente é naturalmente tranquila quando os desejos são poucos. Se a gente está numa sociedade do desejo, 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 a nossa mente é tranquila. Por isso que as ansiedades, né, são um problema do nosso tempo, um problema desse sistema. Desejo, 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 desejo. Quem é que está sempre no desejo? É a criança. O capitalismo ainda é um sistema social muito infantil, né? Como se fosse uma grande criança, uma grande infância ainda do processo civilizatório humano, porque é a criança que quer ficar o tempo inteiro no desejo. Né? Eu brincava com meu filho, né? A gente tinha um dia maravilhoso, ia para a praia, né? Aí depois almoçava, não comida aquilo, aí depois a gente descansava, aí depois a gente ia no Maraca, aí o Flusão ganhava, aí depois a gente ia no McDonald's, blá blá blá, chegava em casa, via um filminho, vamos dormir, pai, posso ficar mais meia hora? Não, filho, agora você vai dormir. Ai meu Deus, pior dia da minha vida. Isso é uma criança, né? A criança, a criança fálica, ela quer gozar o tempo inteiro nesse sentido de estar realizando o desejinho dela. Por isso que é muito importante que a gente frustre os nossos filhos, né? Porque senão ele cria ali uma ilusão de que tem sempre que estar realizando, e não, a gente não consegue realizar todos os desejos, porque tem desejos e desejos. Tem desejo com D maiúsculo, tem desejo que é coisa pouca. Se você ficar nessa história de realizar desejo, é o quê? É uma sociedade da compulsividade, da ansiedade, os padrões obsessivos compulsivos, isso aí, pô, pelo amor de Deus, porque tem tanta droga, porque tem tanta procura. A droga é mais complexa, porque além do obsessivo compulsivo, tem a necessidade de temperar esse princípio de realidade com o princípio de prazer. Então tem complexidades aí para a gente entender a questão das drogas também. Mas também bate nessa questão do obsessivo compulsivo. Vai ver como é que se usava cannabis, né, nas sociedades tradicionais. Era para abrir a mente, para trazer coisas de... Ou então, medicinalmente mesmo, para relaxamento e tudo, ou naqueles processos mais xamânicos, né, produção de estados alterados de consciência, estados xamânicos de consciência, né? As plantas enteógenas, né? Cannabis, entre outras aí, né? Os cogumelos entram nessa aí também, entendeu? Então a nossa sociedade é uma sociedade que já leva a gente a trabalhar pra caramba, ao esgotamento, é uma sociedade da exclusão, porque o capital ele está ali em torno, na mão de poucos, muito poucos, cada vez mais 1% mais rico detém mais riqueza, isso é um absurdo muito grande, né? A gente vê aí o dono da Amazon, que palhaçada, fazer um foguete para ficar 10 minutos no espaço. Meu amigo, esse tempo que ele fez esse movimento ridículo, né, que não acrescentou em nada para a humanidade, essa grana que ele gastou para isso, ele matava a fome de um monte de gente por um tempão. Entendeu? Aquela galera que foi ali também, né, ver Titanic, pelo amor de Deus, Titanic continua matando os ricos. Pelo amor de Deus, que coisa ridícula também, coisa ridícula, absurda, absurda. Como é que tem um aval para fazer um movimento daquele? Como é que não tem ali, eu não sei de onde partiu, né? Eu sei que como é que não tem uma instituição que não permite esse tipo de coisa acontecer? Além disso, né, como fica, né, nessa esfera do desejo, nessa esfera infantil do desejo, a nossa sociedade capitalista é uma sociedade da superficialidade, da superficialização das coisas. É uma sociedade do efêmero. É uma sociedade, se é uma sociedade do efêmero, é uma sociedade narcisista. Mas por quê? Porque o grande valor, né, tá não está no que está fora. O grande valor está na essência, mas o capitalismo inverte isso. Quando eu fui trabalhar na empresa, o diretor comercial me falou assim: Everton, aqui não vale o que é, vale o que parece ser. Isso para mim é uma facada no estômago, minha gente. Pelo amor de Deus, eu sou um terapeuta. A essência é o que prevalece, não é a aparência. Mas ele estava certo. No mundo corporativo, que é a essência desse mundo capitalista ali, vale o que parece.
E no mundo capitalista isso é muito importante também. Então as pessoas são musculosas e tudo, você vai conversar com ela, é uma imbecil completa. Não tem profundidade psicológica nenhuma, infantil psicologicamente. Não tem conhecimento profundo nenhum, nem espiritualidade, muito pouco, né? Então o desejo, ansiedade, compulsividade, superficialidade, narcisismo, e a gente aonde? Todos nós escravos, somos escravos em níveis diferentes. Daqui a 200 anos, né, lá na história, lá na frente, a sociedade humana já evoluiu, as relações entre capital e trabalho são sempre conflituosas, sempre na base da paulada, né? Mas a sociedade já evoluiu, né? Antigamente tinha escravidão, escravidão mesmo, né? Ó, tu não é gente não e toma aí. Aí a gente teve as primeiras, né, conquistas, o fim da escravidão, primeiras conquistas trabalhando na base de muita paulada, ainda hoje é na base de muita paulada, né? Mas daqui a 200 anos, provavelmente, há 200 anos atrás, você estava terminando a escravidão no Brasil. Daqui a 200 anos, eles vão olhar pra gente, nossa gente, os caras trabalhavam ali 40 horas semanais, 5 dias na semana, isso a média, né? Porque tem gente que ainda trabalha mais. 40 horas semanais, 5 dias na semana, é quase um feudalismo. Ainda estão no feudalismo esse povo aí. Que isso, o século XXI ainda estava no feudalismo, ainda estava numa etapa muito baixa do processo do capitalismo. O capitalismo vai evoluir. Eu acredito na perspectiva marxista, acredito sim, está evoluindo. O capitalismo necessariamente vai precisar evoluir. Quando a gente vê esses mecanismos aí de Bolsa Família, esse tipo de coisa, o capitalismo vai precisar migrar para isso, porque senão vai ficar uma crise muito grande. Isso aconteceu na história já, né? Ficar muito concentrada a renda, aí vai babar. Aí tem que começar a aliviar, para quê? Para dar uma condição de vida melhor, estratificar mais, né? A classe média tem uma condição de vida melhor, a classe média tem uma condição de vida melhor do que tinha. A classe média é um fenômeno recente, muito recente. Para pensar o que era a classe média no começo do século XX. É muito mais perto do pobre, continua mais perto da pobreza do que da riqueza. Mas, né, a gente tem uma condição de vida muito melhor. E é para esse lugar que o capitalismo vai caminhar, para tentar aí, né, sobreviver. Mas enquanto isso, está produzindo uma série de questões, né, ansiedades, compulsividades, narcisismo, e a gente escravizado. Lembra o que, né, gente? Lembra o mito da caverna, livro 7 lá da República de Platão, né? As pessoas presas numa caverna, né, agrilhoadas, presas, e o que elas viam que eram projetados com uma luz de vela, né? Eram coisas projetadas para elas numa parede. Então aquele mundo de sombras é a realidade. Mas o mundo real é você sair daquela caverna e ver a luz do sol, né? Gente, isso aí justamente está falando entre a grande dicotomia, o ponto central aí da questão do capitalismo para mim. O capitalismo, ele como é um sistema social, né, que produz esse incessante consumo baseado na exploração do ser humano, baseado na exploração desenfreada da natureza, como se a natureza fosse um grande almoxarifado, como diz maravilhosamente Ayrton Krenak, né, que é um cara lindo, incrível, maravilhoso, conhecimento brasileiro, índio brasileiro, uma visão de como se fosse um grande almoxarifado que a gente pode ficar pegando coisas e isso não vai ter consequência nenhuma. Isso é um grande absurdo. Então, essa escravidão aí que a gente tá, né? Todos nós, mas você tá bem aí? Tô bem, graças a Deus, tô bem, arranjando um jeitinho para viver, né? Estamos todos nós tentando arranjar um jeitinho para viver, né? Mas às custas de quê? De cansaço, de esgotamento, de ansiedade, de compulsão, de compulsividade. Mas, né, a gente, hoje em dia, a gente, né, precisa encontrar ali um caminho de olhar um pouquinho de fora, né? Tem várias coisas que podem ajudar a gente nesse sentido, né? A olhar um pouquinho de fora todo esse matrix que a gente está envolvido. Isso não é coisa de esquerda, nem é coisa de ciências sociais. Para mim, aí é o momento em que, dentro desse princípio do pensamento social aí, que é crítico a isso tudo, que relativiza isso tudo aí, estuda, né? Tem também o lado das terapêuticas. As terapias têm um papel fundamental aí em relação a tudo isso que é produzido pelo capitalismo. O capitalismo é
É um sistema que olha para o impermanente, para aquilo que, né, que a gente precisa consumir, precisa consumir, precisa consumir. Vou engendrar desejo, é o marketing, engendra desejo, engendra desejo, engendra desejo. O mito da caverna é isso. Vocês estão olhando para as sombras ali, as sombras são as impermanências. Fica vivendo no mundo do impermanente, pelo amor de Deus. Aí a pessoa quer ter o corpo botox com 800 anos de idade. Olha, gente, a gente precisa se cuidar. Cuidar da vaidade, a vaidade tem um quantum dela lá que é positiva também. É fator de autoestima, é fator da gente sempre fator de autoestima, é fator de saúde, né? É fator de saúde mental, mas num certo nível. Essa sociedade do impermanente, ela não toca aquilo que realmente a gente tem que ter como foco, que são as coisas permanentes. Mas existem coisas permanentes? Existem coisas permanentes. Existe aí a nossa consciência, a nossa alma. O que eu chamo de consciência é uma coisinha da minha mente ali, uma noção de eu, que eu tenho mais ou menos desde meus 11 anos, que justamente foi ali na transição da minha infância, da criança para o pré-adolescente, para o jovem mancebo que começa a achar que sabe da vida, né? Aí ali começou um fio condutor da minha consciência de verdade. Todos os eventos aí mais ou menos dessa fase aí dos meus 11 anos até hoje, eu sou capaz de lembrar, né? Claro que eu já esqueci muita coisa, tem muita coisa que a gente se perde com 56 anos, né? Vou ficando no tempo, mas eu sou capaz de lembrar, diferente das coisas de 4, 5 anos, 3 anos, que talvez eu precise de uma hipnose ou algumas terapias transpessoais para trazer aquele conteúdo, né? Essa consciência, a consciência do Everton, ela permanece aí, a consciência, a alma, tem um monte de coisas que são permanentes, a nossa essência permanece. É isso que a gente tem que estar focado. A expansão da consciência, a ampliação da consciência, é a noção da nossa alma, a noção da alma, essas coisas que a gente tem que estar focado. O capitalismo suprime completamente. Ainda tem por base um materialismo rasteiríssimo, que só faz o quê? Produzir doença mental, minha gente. Agora as terapias, né, elas muitas vezes estão aí para aplacar os sintomas dessa história. É uma função. Aplacar o sintoma, você está lá com dor, você tem que tentar melhorar aquela dor, mas tem que ir na causa. O que está gerando a dor? Mas primeiro, estou doendo aqui, me dá um analgésico, né? Não quero ficar com dor, não tem essa... não é por aí, não tem essa relação. Né? Então, as terapias estão ali para aplacar os sintomas. Mas olha, recomendo todo tipo de terapia analítica, porque as terapias analíticas, a psicanálise e outras psicoterapias, elas ajudam a gente a compreender que nós precisamos ter consciência do nosso desejo. Consciência de si é consciência do desejo. Né, ser sujeito do desejo. Então, em primeiro lugar, né, as terapias analíticas nos ajudam a lidar melhor com os nossos próprios desejos e não submetê-los aí às redes sociais, aos marketings aí, às mecânicas do capitalismo que querem que a gente seja o quê? Um consumidor obeso, não é de gordura não, é obeso de ficar consumindo. Quantas pessoas são acumuladoras, gente? Pelo amor de Deus, né? Agora, o grande papel das terapias é justamente, né, essa consciência do desejo fundamental, mas o grande papel das terapias é ampliar a nossa consciência, fazer com que a gente perceba que tem algo mais profundo, que tem a ver com energia, que tem a ver com essência. Energia não é um conceito místico nem esotérico, é um conceito científico, tudo é energia. Tudo é energia e todos os seres vivos têm a sua essência. E é olhar para a essência, esse é o grande caminho para a cura, o grande caminho para a gente sair desse matrix aí, do capital. É só um papinho, né? Já falamos sobre isso algumas vezes e falaremos mais outras vezes também. Muito obrigado, minha gente. Semana que vem tem nova dica. Um grande beijo, obrigado.